A gente vai conversar agora, nós vamos conversar agora com Luciana Veiga, que é professora de Ciência Política da Unirio. Professora, bom dia, tudo bem? Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, gente. Estamos aqui cedinho tentando entender o que aconteceu, né? Pois é, ainda com os olhos de ontem, tentando já entender o amanhã, né, professora? Claro. E a pergunta uma das perguntas que a gente mais recebe aqui é a seguinte: os institutos de pesquisa erraram? Houve aquela corrida pelo voto útil, especialmente de antipetistas que não queriam que a decisão fosse tomada já no primeiro turno em favor de Lula e optaram por votar em Bolsonaro? Dá para entender ou começar a entender já o que é que houve? Então, o Rafael, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que houve erro, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que houve erro, nem tanto sobre o resultado do desempenho do Lula, mas sobre o resultado do desempenho do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou além do que as pesquisas indicavam e mesmo superando a margem de erro. Então, esse é um primeiro ponto. O que tem se dito muito é porque todo mundo está na situação meio de susto, então as pessoas estão falando assim, o que podem ser respostas imediatas, né? Então, uma dessas primeiras respostas que tem surgido é em relação à desatualização do censo. Ela pode ser uma explicação? Com certeza ela pode ser uma explicação, mas possivelmente ela não é uma explicação por si mesma, não é uma explicação apenas, ela tem uma multiplicidade aí que precisa ser explorada. Porque, se nós lembrarmos, em 2018, também as pesquisas não demonstraram o resultado que saiu das urnas, em particular nos governos dos estados, seja para governador, seja para o Senado, seja para a Câmara dos Deputados. Então, muito semelhante ao que nós vimos ontem. De forma que pode ser uma explicação, a questão do censo, pode ser, ela pode contribuir, com certeza contribui, mas ela não resume a situação do erro. Um outro ponto que as pessoas já vinham discutindo muito é a maneira como fazer a entrevista, né? Se as entrevistas eram pessoais, se as entrevistas eram por telefone ou usando sistemas de informática do computador, da internet, né? E isso já vinha sendo muito discutido. O fato é que todas erraram, né? Todas erraram. Pode ter errado um pouco mais, um pouco menos, mas todas erraram. Então, a discussão também precisa ir além do meio que se faz. Uma coisa que eu acredito que precisa ser pensado é o próprio instrumento metodológico do survey, né? E, quiçá, o próprio instrumento do questionário. Porque o que a gente tem visto são duas coisas. Uma que é muito difícil de mensurar de fato, que é a mudança de opinião nas últimas 72 horas, 48 horas, 24 horas. Né? Há uma mudança, as opiniões são mais voláteis, elas de fato acontecem mais ali. Mas o que eu sinto, eu intuio, e aí é só uma intuição, é preciso ser verificado, é preciso ser discutido, porque pode ser que esteja certo ou não, é que existe também, por parte do eleitor, respostas que não correspondem efetivamente com o que ele está pensando e com o que ele vai fazer. Então, é preciso aprimorar, pensar que talvez seja necessário aprimorar um instrumento para chegar mais perto do que o eleitor de fato pensa e que de fato norteia o eleitor, para além dessa fala que é socialmente aceita. Professora, a senhora citou as eleições de 2018 e no coro das vozes que fazem críticas aos institutos de pesquisa, esse me parece ser um dos maiores argumentos, né? De que não é a primeira vez que os institutos passam pouco ou alguns até muito longe dos resultados finais das pesquisas. O que aconteceu agora é muito diferente do que aconteceu em 2018? A senhora vem explicando algumas das razões que podem ter levado a essa diferença, né? Da medida e do que de fato aconteceu. É a
mesma coisa que aconteceu lá em 2018 ou houve algum fator diferente nessas eleições agora de 2022? Então, eu acho que pode ser que tenha havido alguma coisa diferente, mas eu acho que a estrutura da limitação, eu acho que ela já estava presente em 18 e ela acontece agora. Existe um filme que chama Brexit, né, que mostra como foi a questão da saída da campanha de saída da Inglaterra em relação da comunidade europeia. E ela mostra um momento, tem uma parte que a nós, metodólogos, a gente acha muito interessante, em que há uma pesquisa, é uma pesquisa qualitativa, não é nem uma pesquisa quantitativa, em que os eleitores parecem não falar o que eles pensam, né? Então, de repente, um coordenador de campanha entra na sala e começa a ser muito agressivo, e em resposta à agressividade desse coordenador de campanha, os eleitores começam, então, a falar o que até então eles não estavam falando, né? Reagindo de maneira veemente ao que eles até então estavam se controlando. Isso é um filme, um documentário, mas é um alerta para o que vem acontecendo, muito, né, pode estar vindo acontecendo, muito nessa leva de uma política mais polarizada, de uma política com extremos mais fortes, em que ela mexe muito com a afetividade do eleitor, uma afetividade muitas vezes de ressentimento, que nem sempre as pessoas querem externalizar de pronto, tá? Então, assim, alguns sentimentos que ficam muito enrustidos, sentimentos que extrapolam apenas no silêncio. Então, é preciso aprimorar, pensar considerar esse comportamento do eleitor. Talvez a gente esteja muito com a questão da avaliação positiva do governo, avaliação negativa do governo, como se os eleitores ainda talvez se comportassem de maneira muito racional, como em realidades menos polarizadas, e pode ser que a gente precise rever. Não sei, é como nós estamos falando, aconteceu tudo ontem, né? Ontem muito à noite, os resultados vieram, a gente está naquele ponto de levantar possibilidades, mas não há certezas, a gente tem que analisar, mas é preciso repensar os instrumentos, né? Perfeito, nós ouvimos aqui Luciana Veiga, ela é professora de Ciência Política da Unirio. Claro, né, professora, ainda tem muita coisa em suspenso, é melhor a gente esperar decantar para entender perfeitamente o que pode ter acontecido. A gente espera poder voltar a ouvi-la aqui. Muito obrigada, viu? Bom dia. Bom dia para vocês, gente.